Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus conduzido pelo Papa Francisco, nesse 26 de dezembro, quando a Igreja recorda Santo Estevão, chamado protomártir. Nos estúdios, Silvonei José. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro e agora do Palácio Apostólico. Dentro de alguns instantes, Francisco assoma a janela para fazer a sua locução que precede a oração mariana do Ângelus. No dia de Santo Estevão, chamado protomártir por ser o primeiro mártir da história da Igreja. Seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da Era Cristã. Nos Atos dos Apóstolos encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que foi um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita, e disse: Vejo os céus abertos, o Filho do Homem, à direita do Pai. Com um grande clamor, fecharam os olhos e começaram a jogar pedras nele, levando-o para fora da cidade. Ele foi apedrejado até morrer. No entanto, Estevão balbuciava as palavras: Senhor Jesus, recebei meu espírito. Depois, ajoelhando-se, gritou em alta voz: Senhor, não lhes imputeis esse pecado. E adormeceu. As testemunhas presentes depuseram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Papa Francisco dirigiu ontem, no dia de Natal, a sua mensagem de Natal ao mundo inteiro. E a bênção Urbi et Orbi. Hoje, como há 2000 anos, disse Francisco, Jesus, a luz verdadeira, vem a um mundo achacado de indiferença, que não o acolhe, antes rejeita-o, como acontece a muitos estrangeiros, ou ignora-o, como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Imagens da Praça São Pedro repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Hoje, disse ainda Francisco na sua mensagem de Natal, não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à nossa porta. Papa Francisco ressaltou que vivemos ainda uma carestia de paz e exortou a não se usar o alimento como arma de guerra. Assoma nesse momento a janela do Palácio Apostólico Papa Francisco para o Ângelus deste dia 26 de dezembro, sendo saudado pelo aplauso dos fiéis e peregrinos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e boa festa. Ontem celebramos o Natal do Senhor e a liturgia, para nos ajudar a recebê-lo melhor, estende a duração da festa até 1º de janeiro, por 8 dias. Surpreendentemente, no entanto, esses mesmos dias comemoram algumas figuras dramáticas de santos mártires. Hoje, por exemplo, Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois de amanhã, os santos inocentes, as crianças mortas pelo rei Herodes, por medo de que Jesus lhe tiraria o trono. Ou seja, a liturgia parece realmente querer nos afastar do mundo das luzes, dos almoços e dos presentes, dos quais podemos nos acomodar um pouco nesses dias. E por quê? Porque o Natal não é a fábula do nascimento de um rei, mas a vinda do Salvador que nos livra do mal ao tomar sobre si o nosso mal, o egoísmo, o pecado e a morte. Esses são os nossos males. O egoísmo que trazemos dentro,
pecado, que somos todos pecadores, e a morte. E os mártires são os mais semelhantes a ele. De fato, a palavra mártir significa testemunha. Os mártires são testemunhas, isto é, irmãos e irmãs que, através de suas vidas, nos mostram Jesus que venceu o mal com a misericórdia. E também em nossos dias, os mártires são numerosos, mais do que nos primeiros tempos. Hoje rezamos por esses irmãos e irmãs perseguidos, que dão testemunho de Cristo. Mas vamos nos perguntar, nos fará bem? Nós damos testemunho dele, de Cristo? E como podemos melhorar nisso? Pode nos ajudar precisamente a figura de Santo Estevão. Antes de tudo, os Atos dos Apóstolos nos dizem que ele era um dos 7 diáconos que a comunidade de Jerusalém havia consagrado para servir à mesa, para a caridade. Isso significa que seu primeiro testemunho não foi dado em palavras, mas através do amor com o qual servia os mais necessitados. Mas Estevão não se limitava a essa obra de assistência. A todos que encontrava falava de Jesus, compartilhava a fé à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos dos apóstolos. Esta é a segunda dimensão de seu testemunho, acolher a palavra e comunicar sua beleza. A beleza da palavra. Contar como o encontro com Jesus muda a vida. Para Estevão isso era tão importante que não se deixou intimidar nem mesmo pelas ameaças dos perseguidores, nem mesmo quando viu que as coisas estavam indo mal para ele. Caridade e anúncio. Assim era Estevão. Porém, seu maior testemunho é ainda outro. Ele soube unir a caridade e o anúncio. Deixou-nos no momento da morte, quando, seguindo o exemplo de Jesus, perdoou seus assassinos. Caridade, anúncio, perdão. Eis então a resposta à nossa pergunta. Nós podemos melhorar nosso testemunho através da caridade para com os nossos irmãos e irmãs, da fidelidade à palavra de Deus e do perdão. Caridade, palavra, perdão. É o perdão que diz se realmente praticamos a caridade para com os outros e se vivemos a palavra de Deus. O perdão é de fato, como a própria palavra indica, um dom maior, um dom que damos aos outros, porque somos de Jesus, perdoados por Ele. Eu perdoo porque fui perdoado. E nós esquecemos disso. Pensemos, cada um de nós, em nossa capacidade de perdoar. Como é a minha capacidade de perdoar? Nesses dias em que talvez encontremos, entre muitas outras, algumas pessoas com as quais não nos damos bem, que nos feriram, com as quais nunca mais fizemos as pazes. Peçamos a Jesus recém-nascido a novidade, uma novidade, ou seja, a novidade de um coração capaz de perdoar. Todos nós temos necessidade de um coração que perdoa. Peçamos ao Senhor essa graça, que aprendamos a perdoar. A força de rezar por aqueles que nos feriram, as pessoas que me feriram, rezar por elas e dar passos de abertura e de reconciliação. Que o Senhor nos dê hoje essa graça. Maria, Rainha dos Mártires, nos ajude a crescer na caridade, no amor à palavra e no perdão. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Te digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. A bênção apostólica do Papa Francisco, nesse 26 de dezembro, no Ângelus, quando a Igreja celebra Santo Estevão. Continua o Papa, queridos irmãos e irmãs. No clima espiritual de alegria e de serenidade do Santo Natal, saúdo com afeto todos vocês aqui presentes e todos aqueles que seguem através dos meios de comunicação social. Renovo os meus desejos de paz. Paz nas famílias, nas comunidades paroquiais e religiosas. Paz nos movimentos e nas associações. Paz para aquelas populações atormentadas pela guerra. Paz pela cara e martirizada Ucrânia. Temos tantas bandeiras da Ucrânia que peçamos a paz para esse povo martirizado. Nessas semanas eu recebi tantas mensagens de felicitações. Não podendo responder a cada uma, expresso a cada um a minha gratidão, especialmente pelo dom da oração. Faço votos a todos de uma boa festa de Santo Estevão. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras após o Ângelus com uma saudação a todos os presentes e recordando mais uma vez a martirizada Ucrânia e o seu povo. Presença de muitos ucranianos na Praça São Pedro com a bandeira da Ucrânia. O Papa recordando mais uma vez a festa de Santo Estevão, o protomártir, por ser o primeiro mártir da história da Igreja. Papa que nos recordava: não podemos melhorar nosso testemunho senão através da caridade para com os nossos irmãos e irmãs, da fidelidade à palavra de Deus e do perdão. Caridade, palavra, perdão. E é o perdão que diz se realmente praticamos a caridade para com os outros e se vivemos, disse Francisco, a palavra de Jesus. Peçamos a Jesus recém-nascido a novidade então de um coração capaz de perdoar, a força para rezar por aqueles que nos feriram e para dar passos de abertura e de reconciliação. Com esse pedido do Papa Francisco, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo da Praça São Pedro, do Ângelus deste 26 de dezembro, festa de Santo Estevão. Uma boa segunda para você, ainda
um feliz e santo Natal a todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.